Oi, Isabel. Olá, tudo bom, Tudo pessoal? bom? Olha nós aqui para mais um Simples Assim Sim, podcast. Amiga, e aí, você tá bem? Tá Tô bonita bem. hoje, hein? Tô? Tá. Você bonita. também. Você tá linda de tô. vermelho, Sabe hein? que eu tô de vermelho? É, Tô. fatality. Hoje eu tô um pouco com sangue quente, amiga. Ih, Tô cara. com um pouco de sangue quente. É o Mas tema, né? É o tema, desse é o programa. tema de hoje. Mas olha, antes de chamar o tema, galera, tá faltando só mil e pouquinho no TikTok pra gente chegar a 10 mil seguidores, sabia? É isso que eu ia falar. Agradecer o pessoal de casa. O pessoal tá entrando, tá curtindo. Continuar, gente. Continuar. Curtir, compartilhar, comentar. E o TikTok tá ótimo, bombando. Bombando. Falta lá, tem que entrar no YouTube Cara, de novo. A nossa saga aqui do YouTube, né? Não, porque o YouTube, gente, ele é muito chato. Eu não sei o que acontece com ele, que ele bota um monte de dificuldades. São muitas regrinhas. Muitas regrinhas. E pra gente virar gente grande no YouTube, nós vamos precisar de vocês. Tá difícil lá, mas olha, bora lá que eu tenho certeza que vocês não vão deixar a gente... Mas você sabe que o pessoal tá assistindo o programa. Mas eles esquecem de clicar lá no sininho. Exatamente. É no sininho e coloca lá. Tá escrito lá, gente, inscrever. Inscrever-se, alguma coisa assim. Tem que ir lá e clicar. Porque tempo de visualização no YouTube tem, mas assiste, mas esquece de clicar no sininho. Aí Porque o YouTube... é tão bom que se distrai. Você se distrai, é tão bom, a gente fica lá conversando, e vocês esquecem. Mas, ó, acho que a gente vai até mandar fazer uma vinhetinha para ficar assim embaixo toda hora. Clique, pra galera não esquecer. Bacana, não, uma ideia boa? Vambora. Mas, de qualquer maneira, gente, valeu, brigadão, viu? Porque nós estamos indo muito bem. Eu tô muito contente. Amiga, e você, por que tá acontecendo? Não tá com sangue fervendo, tá com essa blusa vermelha aí, tá com sangue fervendo, por quê? Ah, amigo, eu tive que botar um vermelho. E vou te falar por quê. É o tema. É o tema. Isabel, toda vez que a gente escolhe falar de um assunto leve, tranquilo, fazer piada, brincar, falar de música, etc., acontece alguma coisa que volta a gente de novo, como é que você fala? Pra trincheira. Pra trincheira. Tem que lutar o tempo todo. É o tempo todo lutando. O tempo todo a gente tem que estar de plantão lutando. E não dá pra gente deixar de falar, né, Isabel? Não tem Não como. dá, não tem como deixar de falar. E aí podem reclamar, essas meninas são repetitivas. A gente é repetitivo porque o povo não deixa a gente em paz. É só por isso. É só parar de fazer... parar de ser intolerante, né? Parar de fazer. Parar com a intolerância. Pode cortar aí, Raquel, na edição, mas é só parar de fazer merda que a gente para de falar. Entendeu? Aí, Raquel, corta aí na edição. Nós temos uma convidada. Temos, né? Uma convidada, depois você fala sobre ela, mas ela veio aqui para colocar a gente no trilho certo da coisa, sabe? Dar um entendimento para nós. O que acontece com esse nosso mundo das diferenças, né? Como é que a gente faz para entender as pessoas, não necessariamente a gente amar as pessoas só que são iguais a gente, né? Porque eu, por exemplo, que você sabe que eu sou ateia, mas eu não fico falando aí de Jesus, de igreja, de não sei o quê, e não fico amando o próximo como a si mesmo. Eu adoro amar o próximo, e quanto mais próximo também melhor, né, Isabel? Você sabe que ter gente perto é a melhor coisa que tem, né? Mas falar um pouco dessa humanidade, Isabel, como que é o nome dela? Quem é ela? Conta pra nós. Então, vocês vão conhecer agora a Bruna Lopes. A Bruna é uma psicóloga, né? Ela tem já quase mais de 10 anos de formação. Ela, desde 2017, ela trabalha com saúde pública, psicologia social, né? Que é a área de trabalho dela. E ela trabalha com suporte terapêutico e apoio mútuo à comunidade trans e LGBTQIAPN+. Fiz questão de falar todas as letrinhas, né? Que é uma equipe, né? Multiprofissional. Né? É bem bacana esse trabalho que é realizado pela Bruna e pela equipe e que acolhe e cuida dessas pessoas. Com vocês? Bruna Lopes. Doutora Bruna Lopes. Seja bem-vinda, querida. Tudo bom? Boa tarde, Isabel, Sandra. Bem-vinda aqui com a gente. Bruna, conta para nós um pouquinho como que é esse seu trabalho. Em que consiste tudo isso que a Isabel falou? Tá. Então, a gente começou a formar o grupo, né? O grupo ele tem uma função terapêutica
de suporte e apoio mútuo à população em questão. A gente teve início nas atividades enquanto exerço a atividade nas unidades de saúde da família, né, do município. Aqui em Maricá, eu trabalho em 5 unidades de saúde da família e em uma delas a gente tinha uma médica, né, que é a Alessandra. Atualmente ela está como diretora da UPA, que é uma das únicas profissionais no município que realizam a terapia de hormonização, né? E aí eu comecei acompanhando esses pacientes que faziam o processo terapêutico com ela. Terapia de hormonização, o que seria isso? Isso, são as pessoas, né, que têm o desejo, né, de mudar, né, a mudança de gênero, a identidade sexual. Isso. Não se reconhecem, né, com o sexo ali biológico e às vezes, né, tem uma questão ali disfórica, né, e aí essas pessoas têm o objetivo de mudar. E aí a terapia de hormonização é um tratamento com hormônios, né? Sim, mas o grupo que vocês atuam, que vocês fazem parte, que é esse grupo aí de terapêutico e acompanhamento mútuo, né, das pessoas, também existem pessoas lá que não querem fazer essa terapia hormonal, né? Sim. Elas querem, na verdade, se reconhecer, né? Acho que essa aceitação também, né? Sim. Entender o que está acontecendo. Entender o que está acontecendo. Porque nem sempre é claro, né? Para alguns vem de muito cedo, né? Não me reconheço. A geração nova, né? As gerações mais novas, elas têm mais facilidade, como o assunto é mais falado, então elas já conseguem nomear isso, né? Mas as gerações mais antigas, né? É aquele estranhamento, né? Tem uma esquisitice aqui, né? Que a gente usa esse termo para dizer daquilo que a gente estranha em nós mesmos. Né? Mas eu acho que mais do que isso, né, Bruna? Não é só uma esquisitice, é uma coisa que já existe uma imposição da sociedade para com essa pessoa. Sim. E essa pessoa, ela, coitada, deve ficar ali numa... Quer dizer, a sociedade me impõe uma coisa, minha família, meus amigos, o grupo que eu vivo, mas eu tô sentindo outra. Sim. E nem sabe explicar o que é. Existem formas, né, de corpos existirem, né? Existem padrões, né? Talvez se não tivesse tantos padrões, a gente não teria tantas questões, assim, né? De desejos de tanta mudança, ou de sofrer tanto, né? Ou de ter tanta dificuldade, assim, se aceitar e se reconhecer. Porque se fosse reconhecido diferentes formas de se ocupar o mundo e um corpo, né? Não veria isso, não veria essa expressão, né, de me sentir esquisito. Porque estaria dado. Sim. Né? Então, a gente usa essa expressão quando a gente percebe que tem algo que me traz um incômodo, que me traz sofrimento, que me traz um transtorno. Né? E aí, inicialmente, o grupo, a gente começa identificando essas demandas de sofrimento, né? A população LGBTQ, assim como as pessoas trans, elas vivem num estado de estresse crônico, né? Entendi. Distúrbio ansioso, muitos depressivos, né? Fora as questões sociais, né, de contexto. E aí, durante o processo de hormonização, algumas coisas podem, né, ficar mais latentes, né, até por conta do próprio processo de hormonização, mas aí essas questões que já existiam anteriormente também vão vindo mais à tona, vão atravessando mais o sujeito ali. E aí, conforme ela ir identificando, preciso encaminhar alguns usuários para você, né, que eu acho que é importante um acompanhamento psicológico durante esse processo. Aí, quando a gente foi identificando que já tinha um volume considerável e aí a gente começou também a ficar mais atento à demanda das pessoas que chegavam. Esse é um trabalho do SUS, doutora? Sim. É o do SUS? Sim. E é implementado aqui em todas as prefeituras, da Política Nacional e tal, e você desempenha esse trabalho aqui em Maricá? Sim. Certo. A equipe multiprofissional é um dispositivo de Maricá, né? Não é inovador, não tem em outros municípios. Né? Em outros municípios é comum, né? O nosso trabalho é comparável de algum modo, mas a dinâmica é diferente aos ambulatórios de saúde mental em outros municípios. Então, a gente tende a acompanhar casos com média complexidade, né?
que trazem, às vezes, mais um agravo, que é muito comum, né? Esse estado de estresse crônico, né? Aham. Então, mas, Bruna, você está relatando, né, situações pelas quais essas pessoas passam, que, assim, o que eu senti nesse momento foi, nossa, que sofrimento, né? Sim. E a família? Porque tem o estranhamento da pessoa em si e o estranhamento da família também. Como que a família Sim. age numa situação assim? Na maioria dos casos que a gente acompanha, né, nas unidades, a receptividade da família geralmente não é muito boa, né? Uhum. Tem as questões religiosas que atravessam, né? A vivência de cada família. As intolerâncias. As ideias do que de gênero, de sexualidade, de corpo, né? De padrão, o que é esperado ou não. E aí muitos relatam essa dificuldade de ter aceitação na família, de serem reconhecidos pela família. E essa invalidade é um dos maiores motivos disso. Isso também vem, assim, muitas pessoas procuram esse apoio, né, esse acolhimento também já tarde, né? Sim. Depois, sei lá, de 30, 40 anos, tentando viver uma vida que não é a vida delas, Exatamente. né? Uma vida para agradar a sociedade, agradar a família, agradar grupo de amigos, agradar grupo de igreja, agradar todos os grupos que a gente faz parte enquanto ser humano, e acaba não vivendo, não se reconhecendo, e vive uma mentira, na verdade, né? Não tem uma vivência autêntica. Não tem uma vivência autêntica, né? É um baque para Então, é uma essa coisa pessoa. que você levantou um pouquinho, a Isabel está falando agora, que eu queria falar de novo. As novas gerações, elas têm mais facilidade de encarar esse debate do que as antigas? Sim. Sim, e aí você acha que porque nesse momento a gente está conversando mais sobre o assunto? Sim. Tem mais, porque antigamente não tinha uma psicóloga na rede pública para atender as pessoas que queriam conversar sobre esse assunto, certo? Sim. Então, teria mais. Então, você tem muitos pacientes, assim, tipo, já, vamos dizer, velhos, com uma certa idade? Como que é? Não são maioria. Não são a maioria? Não. Aham. Mas a gente acompanha, sim. Tem algumas pessoas que... Porque a maturidade, né? A estabilidade, né? Profissional, né? Você não depender financeiramente de alguém. Quando a pessoa está nesse lugar, né? Em que ela está mais autoconfiante, ela é capaz, talvez, de fazer esse processo, né? De mudança e lidar melhor com as consequências disso, né? Porque é isso. Quando você decide fazer uma mudança em que você é inserido num contexto em que você não é validado, não é reconhecido, pelo contrário, né? Você sofre preconceito, discriminação, violências diversas, né? Uhum. É importante a gente falar da interseccionalidade das violências, que ainda é maior, inclusive, né? Quando a gente faz os recortes, né? Para a população negra, inclusive, também é maior, né? O processo de transição costuma ser mais custoso, né? Então, essas pessoas, quando elas estão, talvez, né, principalmente de uma concepção, é uma geração, né, mais velha, em que esses assuntos também não eram pauta, não eram falados. E aí a pessoa passou muitos anos da vida ali sentindo algo diferente, mas que para ela era mais fácil, talvez, menos sofrido, ela não assumir se esconder. Se esconder. Do que sustentar. E assim, quando ela decide sustentar isso, né, depois de certas conquistas pessoais aí, tudo bem, agora eu toco o meu e se falem o que quiser, também não dependo de ninguém, né? Mas deixa eu até te falar uma coisa. Uma vez escutei uma pessoa falar que quando uma pessoa, né, que ela se identifica como trans, ou ela é da comunidade LGBTQIA+, ela, na verdade, quando ela procura esse atendimento, né, ela já não tem esse suporte em nenhum grupo que ela participa, seja familiar, social. E quando ela procura esse atendimento numa unidade de saúde, por exemplo, eu me identifico como trans, quero fazer a terapia hormonal. Não é só isso, né? As pessoas acabam falando que é muito mais uma questão de procurar um apoio, um acolhimento mesmo, que não se encontra. Então, as pessoas estão mais necessitadas de um afeto, de um carinho e de alguém que as entenda, do que, na verdade, vou chegar lá e já vou começar uma transição. Não é por aí, não é isso? Por isso, muitas vezes a gente fala da clínica do afeto, né? Que
a gente consegue trabalhar outras questões, né, e pensar outras questões, mas inicialmente, né, o que chega pra gente é essa falta do afeto, né, do cuidado, do acolhimento, do carinho, né, os sistemas hoje de serviço também têm suas dificuldades em receber pessoas mais diversas, né? E eu não digo nem só as pessoas trans, mas também algumas deficiências. O público de saúde mental também tem muita dificuldade, né? É como se fosse um apartheid, assim, né? Separasse, né? E aí a gente tem trabalhado muito nesse sentido, e acho que isso também é muito fruto dos movimentos sociais, né? Dos grupos, né? Que vão levantando pautas, que vão fazendo barulho e vai demandando que a gente repense o nosso trabalho, ressignifique, possa pensar em estratégias, propor soluções. A gente está fazendo dentro do SUS, né, tentando ajustar o próprio sistema para as demandas, né, porque o sistema ele é gerado muitas vezes com demandas de exame de acordo com o seu gênero. Então, se você é uma mulher trans, né, aí no sistema não vai aparecer, talvez, solicitações de exames disponíveis ali, né, para fligar no sistema, que sejam da saúde do homem. Só que você tem demandas ali, né? Sim. Que precisam ser cuidadas. E aí a gente tem feito esse trabalho... Toda uma adequação que está sendo feita, está tendo que ser feita, Exatamente. né? E, Bruna, e as crianças? As crianças que ainda não estão lá com seus 30, 40 anos, que não dá para chutar o balde, que não dá para falar agora é comigo, porque eu já sou independente. Você tem pacientes que são crianças e adolescentes? Adolescentes é mais comum, Mais né? comum. A gente tem toda uma questão ética do cuidado ali, né? Nesse acompanhamento do desenvolvimento humano, porque você pode pensar muitas coisas, sentir muitas coisas. Então, a gente vai, quando surge falas, né, ou demandas da criança quanto às suas questões de gênero, a gente vai cuidando disso. O importante é cuidar, né, e dar assistência. E existem processos que só são autorizados a partir dos 16 anos, como a questão do nome, né, de querer ser já identificado, e aí tem autorização dos pais, e os processos também de cuidado em saúde e terapia também é só quando você já é adulto, né, de terapia de hormonização, no caso. E aí todos eles precisam ser muito bem acompanhados, né, a hormonização é praticamente a vida toda, né. Sim. Então, você tem que estar em acompanhamento. Por isso, a importância das unidades de saúde serem capacitadas, né, dos profissionais estarem habilitados e serem respeitosos no cuidado mesmo, porque a pessoa precisa estar ali em acompanhamento, fazer exames constantes para ir ajustando, né? Outra coisa, Bruno, que eu queria falar para você é o seguinte: tem um assunto que se chama felicidade, né? Você se sentir feliz, você se sentir inserido, você se sentir... você encontrar o teu espaçozinho neste planeta, neste mundo e tal. Você vê uma diferença em termos disso quando uma pessoa decide que ela vai se assumir como ela se sente, e ela vai fazer essa transição, e ela vai buscar isso e tal. Você como psicóloga, nota que ela se transforma e ela se torna mais feliz, ou ela... Aí, porque é uma luta, né, doutor? Porque é uma luta, é um estado de guerra, um estado de que eu preciso... Eu vejo, enfim, nós somos mulheres, né? E a gente tem nossas dificuldades como mulher de se colocar, de se aceitar. Isabel tem um recorte racial que também ainda é muito mais forte nesse sentido, e a gente vive uma luta constante nesse sentido, né? Então, eu fico pensando, assim, numa situação em que, além de tudo, né, você precisa se colocar a tua opção de gênero nessa situação. Quando uma pessoa supera isso, apesar dela ter que enfrentar essa batalha pro resto da vida, ela é mais feliz? Ela se manifesta de uma outra maneira, assim, afetivamente com os outros ou com ela mesma? Aí é muito particular, né? Depende muito do contexto, né, de aceitação. Existem alguns usuários que a gente acompanha que traz um relato de uma vida mais plena, mais feliz, mas justamente porque tem um espaço em que é validado, em que é reconhecido,
né, entre os seus. Que é aceito, né? Exatamente. Mas nenhum deles, em algum momento, está livre dessa angústia, né? Que, assim, de algum modo a gente passa por isso em tudo que é diverso, né? As mulheres têm medo de sair na rua em alguns horários, as pessoas com alguma deficiência, né, se deparam, né, por mais que você esteja feliz, mas faltam condições sociais e estruturais, de algum modo, para que a gente possa viver a nossa felicidade plena, né? Uhum. Por isso, né, são critérios muito mais externos, né? Mesmo mas aquele peso de cima da pessoa também, será? Ou não sai? Aquele peso ele vai ficar ali para sempre? Isso leva um tempo também. É muito relativo, né? Alguns, né? A geração mais nova que já vem com isso, assim, né? Esse assunto mais em pauta, reflete mais sobre isso, tem mais acesso, informação, conhecimento. De algum modo, eles já chegam para a gente muito mais decididos, muito mais certos, assim, do que querem e também com muito mais possibilidade de fluir. Hoje eu quero realmente isso, mas eles podem pensar nessa possibilidade. Amanhã eu posso não querer mais e ok, né? Outras gerações um pouco mais velhas já têm uma maior resistência, uma maior dificuldade, até mesmo por conta da questão da convivência ou do momento que decide fazer a mudança. Porque quem conviveu com você já conviveu muito tempo te vendo de um jeito, né? Sim. E aí o processo de aceitação depois é mais difícil. E essa pessoa tem mais dificuldade, ela passa mais pela questão de insegurança e de ficar em dúvida sobre a própria decisão. E o nosso trabalho, de algum modo, é sempre trazer isso. Mas você, quando era o que era antes, né, pensava no que você queria ser. E agora que você está no caminho de ser o que você gostaria de ser, ou como você gostaria de ser, você se vê voltando para aquele lugar? Né? Para aquela pessoa que você era? Geralmente não. Mas a pessoa precisa ouvir isso, sabe? Sim. Ela precisa ter essa validação, né? Como se ela precisasse de uma validação. E aí, nesse processo de ficar, às vezes, até negando o que você é, por conta de um histórico familiar, de todos os grupos que a gente faz parte, como eu já tinha falado, a gente vê centenas de pessoas aí infelizes no sentido de um homem trans ou é uma pessoa que se vê, né, em outro corpo, né, não se vê naquele corpo biológico, mas ele casa, ele tem filhos, mas aquela não é a vida que ele quer, mas ele fez aquilo por conta da família, né? Então, imagino que nesse sentido, para depois, como a pessoa sempre viu essa pessoa dessa forma, como você falou, para depois ele, vamos dizer assim, renunciar a essa vida, que na verdade não era a vida que ele queria, mas que ele fez porque outras pessoas queriam que ele fizesse, seja muito difícil, né? Seja muito perturbador, eu acho, né? Porque isso me traz uma coisa muito desumana. Nossa. Sabe? É te obrigar a ter uma vida que você não quer ter, que você não é assim. Eu acho que é mais do que isso, né? É te impor uma situação de que você não é. Eu não me sinto, eu não quero. Mas você é obrigada. É uma tortura. Eu vi uma entrevista... É uma tortura. Eu vi uma entrevista da Erika Hilton, deputada federal, que, aliás... O meu lado homossexual é apaixonado por ela, cara. E intelectual também. Nossa, ela é muito, muito sabida, muito inteligente. E além de tudo, é bonita. Ela conhece ela sabe do que ela está falando, se posiciona. E ela passou por tudo isso. Então, ela sabe se colocar muito bem. A história dela é uma história muito... Ela é maravilhosa. E ela estava dando uma entrevista e ela disse o seguinte, a pessoa perguntou para ela, olha, deputada, um dia a senhora já foi um menino, as pessoas lhe viam como um menino, né? E aí, como é que era isso? Como é que agora que a senhora é uma menina? Aí ela respondeu, eu falei, olha, você falou bem, as pessoas me viam assim, mas eu nunca me vi, eu nunca tive um menino dentro de mim. Eu não sei, eu não encontrei. Ela nunca se identificou dessa forma, o dia que eu deixei de ser um menino e passei a ser uma menina, porque eu nunca me senti assim, né? E aí, queria que você me falasse sobre isso. Então, a angústia da pessoa, tá certo? Porque a gente não tem noção do como é que é. A gente fala, a gente é solidário, a gente entende que a gente
que a gente convive com as diferenças, que as pessoas têm a liberdade de querer ser o que querem ser, mas a gente não tem a menor noção do que a gente está falando, daquele sentimento que ou seja, como é que é isso? A pessoa não se enxerga daquela maneira e todo mundo diz para ela e ela fica naquela... Como que é isso, doutora? Como que você trata isso? Né? Enfim, conta para nós sobre isso, para ver se a gente entende melhor. Sim. A importância do grupo, ela foi fundamental nesse sentido da gente poder trazer justamente esses assuntos que você não consegue conversar com qualquer pessoa, e que é comum dentro de quem está vivenciando essa experiência da transição ou das questões de gênero ali, porque é um lugar muito solitário. Uma das primeiras angústias aí, eu acho que é a solidão, né? Você se perceber ali diferente, não se reconhecendo. Como é que você fala isso? Como é que você entende isso para você mesmo, para depois você ainda dar conta disso com outras pessoas, né? E aí, no grupo, eles têm a oportunidade de falar daquilo que é estranho, né? E a gente vai ali escutando e acolhendo e podendo cuidar uns com os outros. Eu lembro no primeiro dia do grupo, que eu tinha duas ou três, não lembro de cabeça, mulheres trans e 3 homens trans, né? E um deles falou que era a primeira vez que ele estava de frente com um homem trans presencialmente. Que desde que ele tinha começado a harmonização, ele só conhecia por rede social, por redes virtuais, que é onde se começa. Que aí você começa a leitura, começa a querer entender, e aí você vai se agrupando, né? Porque somos seres sociais, e é isso, eu estou num lugar ali e eu preciso entender o que está acontecendo, vou em busca dos meus pares, ou daqueles que eu reconheço, que tem uma questão semelhante a mim. E foi muito interessante ouvir isso, assim como a gente ouve muitas vezes o estranhamento que eles têm com questões biológicas naturais, né? De não reconhecer, se sentir absolutamente desconfortável quando se é um homem trans com a menstruação, né? Eu tenho pacientes que estão 7 anos sem fazer preventivo. Por conta, não é pelo processo em si do preventivo, mas sim porque como é feito o preventivo, principalmente quando a gente fala do SUS, né, geralmente tem um dia na unidade em que você reúne todas as pessoas que precisam fazer preventivo num turno, e aí a enfermeira ou o médico realiza, e aí vai chamando a pessoa, né? Porque é na fila e tal. E aí chama várias mulheres, e aí eu sou um homem para fazer um preventivo. Para fazer preventivo. E aí é muita coisa para se ajustar ainda, né? Sim, aí eles trazem desse constrangimento. E à medida que a gente vai recebendo, podendo cuidar dessas pessoas na unidade de saúde, identificando essas falas, por isso a importância do grupo, né, também. A gente vai podendo dar conta disso, porque eles não chegavam também até a gente. E essa questão do grupo... E poder repensar o trabalho. Sim. Desse grupo que você falou, eu nunca tinha visto um homem trans, só vi pelas redes. É importante se ver também no outro, né? Que você é uma questão de representatividade mesmo. Tipo, eu não tô sozinho nisso aqui, sabe? Existem outras pessoas que estão na mesma luta que eu. E acho que isso vai dando, essa questão dos grupos é muito legal. Porque vai te dando uma força para saber que outras pessoas passaram pelo mesmo problema que você, estão na luta e que o desafio é grande, mas se consegue, né? Tem a questão do pertencimento. Ou a questão do pertencimento. Eu pertenço a um grupo. Porque é muito ruim quando você não se sente pertencente de um grupo. Você se sente excluído. E quando você tem esses grupos que as pessoas conseguem se enxergar, eu acho que nossa... E poder falar desses assuntos tão típicos, tão comuns ali, de algum modo, e que também tem suas diferenças, né? O processo de hormonização com o hormônio masculino, ele traz alguns efeitos que é totalmente diferente de quem está no processo de hormonização, né? Com os hormônios femininos, né? E os impactos disso, inclusive, na subjetividade, né? A gente costuma... Teve até um episódio em que a gente debateu no grupo que até para virar mulher trans a gente sofre emocionalmente, assim, né? Porque a alteração hormonal eles sentem muito mais, assim, né? E aí os homens trans, né?
vão trazendo dos impactos emocionais, assim, em relação ao processo de hormonização, né? Em relação à libido, que muda, né? A forma de se posicionar, né? Vê uma questão um pouco mais agressiva, assim, né? Não a violência, né? Sim. E as mulheres, né, trazem muito isso da instabilidade emocional, que parece estar sempre numa TPM. Eu já falo, normal. Né? E a gente precisa cuidar, né? Sim. Porque o processo... em todos os aspectos aí, né? Mas nisso a gente muitas vezes é atravessado, né? Às vezes vem, como já aconteceu, né? Do usuário relatar, de vir pensamento suicida, né? Tanto, às vezes nunca passou aquele pensamento, mas vem justamente por esse processo de mudança. Uhum. E esses pensamentos mais drásticos, eles vêm muitas vezes quando eles não fazem o processo de hormonização corretamente. E isso é uma das maiores questões que a gente precisa cuidar, e tem muita gente fazendo o processo de hormonização sem acompanhamento. E são vários profissionais, né, Bruna, para fazer esse acompanhamento, né? Sim. Não é um processo fácil, não é um processo... Esse grupo seu bem que é multidisciplinar, multiprofissional, que você falou, né? Que tem, então, tem médicos, psicólogos, assistente social... Sim. Deixa eu te perguntar, em média, quanto tempo demora para eu fazer uma transição que seja uma transição consciente, tranquila, e que eu chegue lá na frente de todo o processo e fale assim, não, eu quero isso, eu quero essa mudança. Ou falo assim, não, eu me aceito do jeito que eu sou, mas eu não quero mudar. Quanto tempo, em geral, demora isso? Pode variar, mas com o processo de hormonização, de você ter os caracteres Sim. físicos ali, né, mais definido, acho que leva de 3 a 5 anos em média. Nossa, é muito longo, né, o processo. Mas você vê... E é isso, você tem um corpo ali que vai sofrendo todas mutações. as E aí você vê claramente, né, assim, a mudança da textura da pele que vai acontecendo, o crescimento dos pelos, fica calmo. Mas você sabe que a gente tem uma amiga, eu tenho uma amiga que ela fala, né, ela é trans, e aí você olha e fala assim, não te imagino um rapazinho, sabe? Que acho que é uma coisa de essência da Sim. pessoa. Eu acho que mais do que o corpo é uma coisa da essência. O que vem primeiro é isso, né? É uma coisa, sabe? Antes dessa mudança corporal, é isso. Antes da mudança corporal. Isso, não me reconhecer, né? E se perceber de diversas outras formas, né? E aí, no caso, né, das mulheres trans, vem o desenvolvimento ali, né? O bumbum cresce um pouquinho. Seio, né? Os seios, né? E aí tem os cabelos, né? Tem todas essas questões estéticas. São próprias da estética, né? Ou feminina ou masculina. Sim. Doutora, além das questões das políticas públicas para isso, a importância, né, de você ter políticas públicas para acolher, e aí sim, acolher a todos nós, né? Homens, mulheres, trans, seja lá, que é do acolhimento de uma sociedade que precisa, né? Que precisa ter aonde ir, com quem falar, com quem conversar, a gente mesmo. Porque, por exemplo, quantas vezes a gente fica ansiosa, triste, sozinha, cheia de trabalho? Precisa ter um lugar, um amigo, um lugar onde se achegar, onde conversar, né? Ainda mais pessoas que precisam passar por tantos dissabores. Eu sempre falo, eu às vezes reclamo muito e tal, mas aí eu me olho, sabe? Uma mulher, classe média, branca, hétero, com todos os espaços garantidos para mim, você entendeu? Eu posso estar em qualquer lugar, que estou ali, no meu formatinho, no meu quadradinho certinho e tal, pá. Você imagina as pessoas que precisam passar por todos esses dissabores. Então, é importante ter políticas públicas nesse sentido, doutora? Isso você entende como fundamental? Sim. Porque isso você acha que minimiza um pouco, mitiga um pouco, não sei que palavra usar, todo esse processo? A garantia de direitos, né? O reconhecimento, a validação das pessoas, né? Pelo que elas são, que elas se reconhecem, é extremamente importante. Para que ela não sinta diferente ou desabonada em relação a outros, porque a gente está falando de sujeitos, de pessoas. De pessoas, de seres humanos. Seres humanos. Inclusive, a gente tem falado muito do homem trans e da mulher trans, mas existem as pessoas que gostam de fluir entre os gêneros. Sim. Ok, hoje eu tô afim
de sair mais masculino, hoje eu tô afim de sair mais feminino, exatamente. do que é tido como feminino, do que é tido como masculino, né? E aí é de você poder ser reconhecido nesse espaço, e acho que o processo de conscientização, né? A gente vai entendendo que o processo de conscientização e de aceitação, ele se dá muito melhor quando você também tem ali a garantia de direitos, né? Estabelecida, né? De algum modo, né? Você ser casado 15 anos com uma pessoa, né? Como a gente, né, tem contato, conhece algumas pessoas, e o companheiro falece, a pessoa não tem direito a absolutamente nada, e viver um casamento como eu vivi. Porque eu, ou você, né, ou qualquer outra pessoa que é casado com um homem ou com uma mulher, né, e tem um direito garantido, a pessoa faleceu, adoeceu, a pessoa tem direito a uma pensão, né, tem direito aos bens ali, mas eu, que sou uma pessoa como você, né, só tem uma questão de orientação diferente, talvez, caso com você, vivo anos e anos com você. Mas eu não tenho direito. Eu acho que também tudo isso aí passa pelo respeito, né? Porque qualquer decisão que a pessoa tome na sua vida, e o que ela quiser ser, ela tem que passar pelo respeito. E o que está acontecendo muito, Sandra, é que as pessoas não estão respeitando o direito das outras pessoas. Né? E a gente viu aqui que não é uma coisa fácil. Você ser quem você é e assumir quem você é não é uma coisa fácil. O relato aqui, eu achei assim, extremamente pesado, extremamente doloroso, extremamente estressante, porque é muito ruim você não ter o acolhimento das pessoas que seriam as pessoas que poderiam estar próximo a você e te acolhendo. Primeiro, a família. E segundo, né, sempre tem a religião. Você não tem esse acolhimento. Então, isso é muito difícil, isso é muito sofrido. Só que tem gente que não respeita isso de jeito nenhum. E tem gente, inclusive, que fala que é como se você... Sabe a expressão que nossas avós usavam? Tapa o sol com a peneira? É você tapar sol com a peneira. Porque uma pessoa que hoje fala assim, pela Bíblia é homem e mulher. Agora eu vou falar pra você. Pela família. Não, quando começa a falar pela família, eu já começo a ter... De que famílias estão eu já começo a me dar uma urticária. Porque o cara fala, família? Que família? De que você tá falando? O cara meio... Na Bíblia é homem e mulher. Tipo, não tem... Então, é pra tapar o sol com a peneira? Sim. Isabel, eu acho que está na hora da gente chamar a nossa outra convidada. Mas tem mais convidada? Tem mais convidada, porque esse programa aqui é uma maravilha. Gente, Isabel. eu não peguei o sobrenome da pessoa. Da pessoa? Não tem ela problema. Vai falar que ela vai falar. Cadê a Lia, gente? Lia, vem cá, minha linda. Ai, será que ela quer o quê? Ué, trouxe o copo. Trouxe o vinho. Você quer mais um pouquinho? Sei. Claro, né? Porque nós estamos aqui num bate-papo bom demais. E aí, Lia? Oi, gente. Maravilhosa. Tudo bem? Gente, a Lia, tá vendo, ó? Olha naquela câmera lá. Doutora, quando a senhora quiser falar, fala naquela câmera também. A Lia é nossa produtora. Mas eu tenho uma notícia para você, cara. Diga. O negócio é o seguinte, você é uma pessoa que não tem direitos. Como assim? Você sabia que você agora é uma pessoa que Deus não gosta de você? E que você é uma pessoa que não pode mais casar, não pode mais ter família, não pode mais ter sentimento. No máximo, amiguinha, você vai ter um contratinho. Nossa. Mas família e ser reconhecida, você não vai ser mais. Eu quero te preparar para isso, hein? A coisa tá ficando feia pro teu lado, hein, cara? Meu direito acabou aqui agora, né? Não tenho mais nada a fazer. Horror, né? Que horror, né, amiga? Como assim? Como assim? Conta pra ela. Conta pra ela o que aconteceu ontem. Toda linda, maravilhosa, mas conta pra ela o que aconteceu ontem. Vou até beber. Eu vou contar. Ontem não, antes de ontem. Conta o que aconteceu antes de ontem, essa semana. Na Câmara de Deputados tem uma comissão de Previdência e Assistência Social lá na Câmara, né? E eles aprovaram um projeto de lei que proíbe o casamento homoafetivo. Nossa. E é interessante falar isso porque o STF já tinha batido o martelo para dizer que não tem isso. Né? E eles agora estão com esse hábito. O STF vai lá, eles não decidem. Aí o STF vai lá e decide, né? O Supremo vai lá e decide, guardião da Constituição. Aí eles resolvem colocar
as coisas em pauta. Fizeram isso com o marco temporal dos indígenas e agora voltaram à discussão para a Câmara de proibir o casamento homoafetivo, porque, Isabel, segundo o relator... Foi um golpe, você sabe, né? Porque a bancada progressista tinha discutido em fazer um amplo debate sobre esse assunto. Mas essas pessoas vivem de golpe, Sandra. Eles não sabem, sabe? Não existe a história do tapar o sol com a peneira. Né? Não vamos aceitar a sociedade como ela está se organizando hoje, está organizada. Não vamos respeitar o direito das pessoas. E a gente viu aqui pela conversa com a Bruna? Com a Bruna, né? Com a doutora Bruna, que, nossa... já falei, já dei meu relato, né? É um sofrimento. É um sofrimento ser quem você quer ser. Isso aí a Lia vai poder falar mais, então, com mais propriedade pra gente. Mas, enfim, esses caras, eles não aceitam, né, as relações homoafetivas, que as pessoas de mesmo sexo casem, que elas têm os mesmos direitos do que uma pessoa que casa com homem, casa com uma mulher, né? E aí, é um projeto original de um cara que acho que as pessoas vão saber quem é, que também foi deputado, já falecido, Clodovil, né? Uma figura marcante da sociedade brasileira, artista e... bom, enfim. É um projeto original dele que era para regulamentar justamente essa relação. Sim. Aí veio um relator, que é um pastor. Me perdoa, gente. Me perdoa, desculpa. Nós não somos contra a religião, contra nada, tanto é que convivemos bem. Eu sou católica, Sandra não tem religião, é ateia. O problema é só quando você pega a religião para usar disso e para usar a fé das pessoas e querer que as pessoas aceitem o que você... a tua fala, que não é a minha fala, que não é a tua fala. Sim. É uma imposição. Usa o Estado para querer criar um tipo de religião única que não existe no Brasil, pelo amor de Deus, né? Ainda bem, sempre falo isso aqui, ainda bem que somos diferentes. Ainda bem que você está falando. Ainda bem que somos, ainda bem que somos diferentes. E aí vem o cara, né? Assim, coincidentemente, vamos dizer assim, olha só como eu sou boa. Se fosse Sandra, ela ia brigar. Coincidentemente, o relator atual é um pastor, né? Coincidentemente, ele é do PL. Coincidentemente não, sabe por quê? É da direita, né? Chamamos a Lia aqui, não deixamos ela falar. Mas coincidentemente não. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Existe aqui umas pessoas na nossa sociedade que eu não sei aonde que elas estavam escondidas e que, de repente, elas resolveram sair do esgoto. Foi de repente, não. Não foi de repente. Foi 5 anos. Foram 5 anos, saíram do esgoto, porque é esgoto o lugar que essas pessoas vivem. Porque, assim, quem é que disse que eu tenho que obrigar você a ser do jeito que eu quero? Aonde que está escrito isso, sei lá, na Bíblia, sabe, no Velho Testamento, sei lá, alguém que algum dia falou em religião, algum dia alguém falou o seguinte assim, para você ser aceito, você tem que pensar como eu. Cara, esse tipo de gente, para mim, então assim... É uma imposição, né, colocada. Não, uma imposição que não sei o quê. Não vem me falar negócio de família, não vem me falar que é cristão, não vem me falar que Deus não sei o quê, não vem me falar isso se você não aceita seu próximo como a ti mesmo. Pelo menos é isso que o povo fala na Bíblia, aceite o próximo como a si mesmo. Então, eu quero ver o seguinte, sabe por que, Lia, a gente chamou você aqui? Porque além de ser uma gata bonita e tal, papapá, que às vezes a gente morre de inveja, porque quando sai com ela, às vezes não, a maioria das vezes os olhares vão mais para ela, porque ela é alta, bonita e tal, e ainda tem aquela facilidade que nunca vai ter celulite como nós, que é outra coisa que eu fico puta com você por causa disso, gente. Falou. Porque aí, entendeu? Eu fico nessa inveja, amiga. Vou te contar uma coisa, doutor. Eu tenho um pouco essas invejas mundanas. A gente está falando aqui de humanidade e tal, mas eu sou de um pouco de invejas mundanas, sabia? Mas então, eu queria que você contasse para nós como é que foi esse teu processo de transição. Eu sei que você tem uma relação com a doutora. Na verdade, ela está fazendo, né? E como é que você, minha linda, resolveu falar assim, olha, eu sou assim, eu quero ser assim, eu vou ser assim e... que se lasque todo mundo. E é exatamente assim mesmo. Como ser assim, né? Na verdade, sempre fui, sempre existi, mas não sabia colocar isso, né? Exatamente, viver a Lia, né? E eu digo, literalmente, graças a Deus, eu consegui me libertar, né? Dessa questão da sociedade e realmente começar a viver como, né, eu mesmo sou.
E a partir daí, né, a Lia começou a existir muito mais, até porque a Lia sempre existiu, mas é uma construção também, né? Eu comecei a minha transição e a minha terapia hormonal tem um bom tempo já, e é todo um acompanhamento, toda uma decisão que sempre existiu, mas assim, é todo um apoio, porque sobre mim eu sempre soube, né? Então, assim, mas pro próximo você tem que afirmar, acho que dezenas de vezes, algo que é tão simples e é tão normal, é tão eu. Mas você, em algum momento, você precisou, né? A doutora Bruna aqui falou que às vezes as pessoas precisam de uma espécie de validação. É como se chegasse uma outra pessoa para você e falasse assim, é isso mesmo que você sente. Você é a Lia e isso é a sua essência, você é assim. Sim. E isso não está errado, sim, como quiseram que você acreditasse, sim, a sua vida inteira, sim. Sabe? Não, você, em algum momento, isso foi importante, estar no grupo, ouvir esse tipo de coisa? Sim, muito. E logo assim, quando eu comecei a minha terapia hormonal, né, tem toda a questão dos sentimentos, né, então te deixa mais sensível, né, tem algumas mudanças. Bem-vinda ao clube, amor. E o acompanhamento, ele é muito importante, né? Não é só ser bonita, né? Ou tentar ser bonita, né? Mas obrigado, Sandra, pelos elogios. Sandra é maravilhosa. Tem que ter um acompanhamento, porque desistir, eu acho que todo mundo pensa em desistir, mas não por si mesmo, assim, né? Mas por todas as questões, né, de uma sociedade. E é muito importante. Nossa, a minha transição, se não fosse né, a minha terapia ali no atendimento psicológico, né, e com o grupo, que é muito importante, eu acho que a fraqueza, ela vem, sabe? Então, é muito importante, sim. Bate uma vontade, não vou desistir disso aqui, porque sim. É mais fácil estar lá na onde eu estava, não vou ter problema, não vou ter conflito. E assim, ia estar lá do mesmo jeito, né? Porque, na verdade, a gente só volta, não, e estava, né, lá sofrendo. Sofrendo, né? Mas é muito bom ser a gente. É muito bom. É libertador, né? É incrível. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou perguntar para todo mundo saber, porque a gente aqui já sabe. No dia que você pegou sua identidade nova, como é que foi? Menina, assim, né? Nossa, eu tenho uma gratidão imensa por todos os meus amigos, né? Por todo mundo que, né, é envolvido e envolvida comigo, assim, diretamente ou indiretamente. E foi, nossa, uma criança nascendo ali, sabe? O próprio pessoal lá do Detran, né? Tipo, sabe? Toda uma alegria constante ali, né? Com a galera. E foi incrível, foi, além de... Não tem palavras, assim, foi... Eu vi a Lia, ai, gente, nasci aqui. Você falou uma coisa ali, eu vou lá no Detran, uma galera, todo mundo feliz, aqui, sim, todo mundo contente, a gente esperando você chegar com a identidade. Sim. Agora me fala uma coisa, que sensação passa por você, essas tranqueiras que tem lá no Congresso, e não só no Congresso, mas na sociedade, que são pessoas que, enfim, não conseguem ser feliz com a felicidade do outro, né? Não consegue ser feliz em se ver na diferença do outro, né? Você que passou por todo esse processo e tal, e tem a felicidade de ter amigos em volta de você e tal, o que essas pessoas trazem para você? O que elas dizem para você quando você teve que passar por todo esse processo e tal? O que você acha disso, Lia? Assim, primeiramente, é muito triste, né? É como o pessoal diz, né? Por exemplo, Lia, não deixo o preconceito chegar em mim, porque é muito triste, sabe? Você não poder existir, você não poder ser você mesma, ou ser você mesma escondida, né? Dentro da sua própria família, da sua roda de amigos, da sociedade. E quando você vê algo que realmente, né, assim, interfere no seu direito, eu acho que não sei, eu não sei como que as pessoas conseguem ter esse pensamento do não, porque é um não que a pessoa te dá, sabe? Eu acho muito interessante você falar de direitos agora, porque
são vários argumentos que essa bancada, né, da Previdência, da família. Né? Bancada da família. Comissão da Família. Comissão da Família. São 12, hein? São 12 pessoas lá. São vários argumentos que eles utilizam. Então, eles pegam, inclusive, a Constituição. Só que a Constituição ela não tira o direito das pessoas. E o que eles querem fazer é tirar o direito das pessoas. Outro argumento, eles vão lá na Bíblia para falar, né, que é homem e mulher. Então, é muito triste quando você vê esse tipo de gente querendo debater uma coisa que já foi permitida, vou dizer assim, vou usar essa palavra, em 2011 pelo Supremo Tribunal Federal. Então, em 2011, já era aceito o casamento homoafetivo, né? Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça deu uma autorização, uma ordem, alguma coisa, para que todos os cartórios de todo o país fizessem um casamento das pessoas, né? Trans, LGBT. E agora, mais de 10 anos depois, os caras vêm debater isso, né? E quando... É isso que a gente está falando. Me desculpa. Falou de família, o pessoal que fica pregando muito da urticária, porque de qual família que você está falando? Exatamente. Eles falam, inclusive, eu quero ler aqui uma coisa, o relatório é extremamente ofensivo, né? Eles tratam até... A Bruna pode falar. Eles tratam o homossexualismo como doença. Sim. Né? Eles falam isso o tempo todo. Né? Os filhos dos casais homoafetivos, eles são atacados. E aí tem uma fala que abre aspas, tá, gente? É assim. Crianças criadas pelos casais homoafetivos, né, são privadas do valor pedagógico e socializador da complementariedade natural dos sexos no seio da família. Que porra é essa? Não sei. O que é isso? O que é? Sabe? Entendeu? Do que ele está falando? Do que ele está falando? Eu não sei, que parece que a gente está em outra década, né? Sim. Aqui, né? Em outro século, né? Do jeito que... Pré-história. Nem sei se na pré-história existia isso. Se fala, né? É como se essas pessoas, você não pode formar uma família. E a gente vê tantas famílias aí felizes, né? Pessoas que conseguem adotar crianças, inclusive, que estiveram numa família dita normal, mas foram abusadas, foram torturadas. Tudo de ruim aconteceu. E hoje estão felizes com esses casais. Isso ninguém fala. Inclusive, tem 2 pessoas que eu quero ter como referência hoje aqui. Tem mais, mas eu só vou citar 2, que é a Érica Hilton e o pastor Henrique Vieira. Sim. São 2 pessoas que eu indico que vocês procurem ouvir o que essas pessoas têm a dizer, entendeu? Porque, assim, o abuso que tem nas igrejas, o assédio a pastores velhos, com meninas novas, isso ninguém fala. Isso é normal. É hétero, é normal. Isso ninguém comenta. Isso você joga para baixo do tapete, mas você vai impedir que você, por exemplo, reze pela sua profissão. Pela sua religião. Sim. Que você possa ter sua religião e ter uma cerimônia de casamento na fé que você tem, que você acredita. Você está impedida de fazer isso. Essas pessoas estão impedindo, né, pessoas que não são hétero de professar sua fé e ter os seus templos, nos seus próprios templos, nos seus casamentos, nas suas igrejas, enfim, em qualquer lugar que seja, entendeu? Como um dia também já falaram que as pessoas negras não tinham alma. Sim, coisa, né? Considerada coisa, Considerada né? coisa, que não tinham alma. Então, portanto, você tinha que salvar essas pessoas e incutir nelas uma religião única. E hoje a gente se depara, em pleno século XXI, com uma discussão como esse texto da Isabel, eu nem entendi. Não consegui nem entender do que significa isso. Pelo amor de Deus, que o texto não, o texto que você leu. Então, é o seguinte, do projeto de lei. Então, Lia, por exemplo, se você resolver um dia casar, você tem religião, né, Lia? Sim. Qual que é a sua religião? A minha base é cristã. Né? Não congrego por uma escolha minha, mas sou cristã. Tenho a minha base em Cristo, em Deus. Respeito também todas as outras religiões, mas isso que você falou, né, é muito engraçado, porque não poder casar, tipo, na minha religião, vamos dizer assim,
porque eu nunca me senti, né, falando sobre a minha história na base religiosa, eu nunca me senti cobrada por Deus, nunca me senti acuada, igual eu sinto com algumas pessoas cristãs que deixam a gente acuada. Nunca tive essa, né, aquele, não sei, o que o pessoal acha que a gente, né, quem é do outro lado, né, sente medo, ou, né, não, pelo contrário, eu sempre fui muito amada, sempre tive muita minha comunhão com Cristo, e só eu e ele entendemos, não tem como ninguém me julgar por algo que a pessoa acha ou deduz de uma incerteza que a pessoa tem, porque não é uma certeza. Então, né, amava, né, na verdade, estar congregando ali na igreja, mas, infelizmente, por pessoas, né, eu preferi me afastar para não perder a minha comunhão com Cristo, que é mais importante do que, né, opiniões alheias de algumas pessoas, que não faz diferença, né? Olha, muito bom o que você falou. E eu lembrei, tem uma pessoa que eu sigo no Instagram, chama... ela é da Bahia. Essa mulher, uma mulher preta, é intelectual diferentona. Ela postou uma frase que eu achei fantástica, né? Agora, sigo ela é uma intelectual realmente, mas é uma intelectual que ela reconhece todos os espaços das pessoas, então ela vai para os lugares, ela dança que tem que dançar, usa shortinho, eu gosto. Mas é uma intelectual. E aí ela postou uma coisa muito legal que é assim, cara, Jesus é massa, o que mata é o fã-clube. Boa. É isso, exato, cara. Exato. Porque você pode ter certeza que na sua fé cristã, Jesus te ama. Exatamente. O problema são os homens que estão lá dentro da igreja dizendo que estão falando o nome de Jesus. E eles não estão. Dessa forma, não estão. Quando tem preconceito, intolerância, eles não estão. Exatamente. Eles estão quando tem um acolhimento, né? A gente está falando aqui de religião, até falei que o relator desse projeto é um pastor, e é um pastor de direita, mas a gente tem outros exemplos de pastores, como o Henrique Vieira, por exemplo, que, nossa... O padre Júlio Lancelotti, por exemplo, é um cara lá de São Paulo. O padre Júlio Lancelotti. Então, são pessoas que realmente amam o próximo, sabe? Não estão ali para usar a religião para fazer outro tipo de coisa, como essas pessoas, infelizmente, estão, né? Então, eu gostei muito dessa frase. Você conhece essa... Sim, essa expressão. Né? Muito legal. Eu acho que é o seguinte, gente, olha, a gente trouxe aqui a Lia e a doutora para a gente conversar um pouco sobre esse assunto e botar o trem no trilho correto da história e da vida, né? Por quê? Porque, assim, gente do mal sempre vai existir, tá certo? Muito. Muito. Gente do mal sempre vai existir e gente frustrada, né? Eu acho... Assim, olha, não quero ser maldosa, sabe, doutora? E nem quero desejar que você passe por momentos muito difíceis na sua profissão, mas eu acho que essa galera está precisando de psicólogo. Sabe? Talvez você não queira nem atender um pouco eles, talvez você vai sofrer um pouco, mas esse povo está precisando de psicólogo, doutora. Porque, assim, cara, o que aconteceu na vida dessas pessoas que o cérebro delas ficaram desse jeito, entendeu? Deve ter acontecido alguma coisa. Deve ter. Porque, sabe, gente, se tem um remedinho, se tem um hormônio para deixar uma pessoa ficar bonita, linda, você entendeu? Plena, decidir ser o que ela é, deve ter um remedinho para curar essas pessoas do mal. Gente, não é possível, Isabel. Tem que ter uma terapia para elas. Elas têm um negócio perturbador na cabeça delas. Deve ser alguma formação de infância, elas devem ter tido algum problema que elas não se encontraram na plenitude, na felicidade, sabe? Porque, assim, é difícil para todo mundo, mas, porra, por que você vai desejar o mal do outro? Entendeu? Então, assim, e a religião, gente, eu não sou adepta, não gosto. Eu tenho um certo preconceito contra a religião, vou contar para vocês. Porque muita coisa aconteceu em nome de Deus, sabe? Na humanidade, as cruzadas foi em nome de Deus. São os extremismos. A Inquisição foi em nome de Deus. A perseguição às pessoas negras que escravizaram foi em nome de Deus, porque o Deus dela não é o mesmo Deus meu, então ela não vai para o céu, só eu que vou. Entendeu? Em nome de Deus fizeram muita coisa. Então, eu acho que esse Deus aí, eu prefiro ser o Deus do Júlio Lancelotti. Eu prefiro ser o Deus do Henrique Vieira.
Você entendeu? Porque esse outro Deus aí, eu acho que esse outro Deus está meio perturbado. Mas, na verdade, que é um Deus só. Os caras que eles deturpam as coisas. Não é um Deus só. Eles não é possível que o Deus do Júlio Lancelotti seja o mesmo Deus desse cara que escreveu isso. Não. Ele acha que ele está vendo. Ele não está vendo nada. Esse cara aqui, esse perturbado aqui... Nossa, falei uma palavra. É perturbado. Esse perturbado aqui, que ataca, que diz que o homossexualismo é doença, que ataca os filhos, que fala que as pessoas, casais homoafetivos, não podem ter família, não tem direito a nada, tem que ter um contrato. Esse cara não tem Deus. Ele, na verdade, ele vive uma ilusão. Ele vive uma ilusão. Ele vive uma ilusão, porque ele não tem. Mas eu acho, doutora, que a senhora tem que fazer um grupo para atender esse povo, porque esse povo deve ter algum problema de criação, só pode ser. O Henrique Vieira falou uma coisa, as pessoas estão preocupadas em decorar a Bíblia, não entender o que está escrito lá. Decorar é mole, meu. Cita o que está decorado lá. Mas você não entende. Isso é uma verdade, né? Questão de interpretação. Tem uma frase que eu trago para mim, assim, para a vida inteira, né? Eu digo que o conhecimento, ele é libertador. Quando você conhece algo, ele te surpreende, então você conhece. Né? Então, aí a Bíblia é isso, você entender, acho que é diferente de você conhecer. E quando você conhece e realmente entende, acho que tudo muda. E essas pessoas, infelizmente, eu acho que não têm um conhecimento. É fácil, eu vou pegar os livros da Bíblia, vou decorar todos eles, e aí, eu estou entendendo? Porque eu não sei. Tem umas coisas assim, eu não sou muito assim, mas tem umas coisas que a gente sempre escutou desde pequenininho, que Jesus lá fez o acolhimento de Madalena. Gente, quem era Madalena? Então ele não podia ter feito aquilo. Cara, eu acho que é o seguinte, se esse Jesus voltasse como o povo diz que vai voltar, estava ferrado na mão desses caras. Ele ia ser apedrejado. Ele estava ferrado na mão desses caras. Assim, eu acho. Vai melhorar, vai melhorar. Vai melhorar e nós vamos continuar. Doutora, fala para mim uma coisa. Até fiz uma provocação sobre essa questão de que essas pessoas elas são perturbadas e precisam de uma terapia. Entendeu? Eu acho. A gente já perdendo a linha, tá? Desculpa. A gente tá muito assim. Porque quando a gente fala de diversidade, a gente também tem que incluí-los, né? Tem que incluí-los. Tem que incluí-los. Então, assim, existe um processo histórico, né? Sim. Existem pessoas que sempre buscaram, tipo assim... Como que eu ia falar uma coisa assim, a humanidade da humanidade, tá certo? Né? E outras que querem, enfim, oprimir os outros e se sente feliz com essa opressão. Isso é um desvio mesmo, doutora? Ou isso é sem vergonha? O que você acha? Fala aí pra mim. Eu tenho uma... A expressão da sexualidade, ela existe na condição humana, né? Mesmo antes de Cristo, né? As pessoas já se relacionavam no que se entende como forma homoafetiva. Inclusive... Tem várias pesquisas históricas, né, entrar aqui, que a pessoa vai poder encontrar informações nesse sentido. Soldados que iam para a guerra, que tinham relações sexuais com outros, porque essa relação sexual com o meu companheiro de guerra fazia com que eu fosse para a guerra preparado para defender a vida de todos, né? Toda uma construção histórica. E não tinha esse nome. Não se determinava a forma de se relacionar também das pessoas. Alexandre o Grande era homossexual e o namorado dele, o marido dele, sei lá, o cônjuge dele, o parceiro dele, era um grande general do exército também. E ele foi o maior conquistador da humanidade, o maior guerreiro, e ele era... Né? É porque não tem nada a ver com o que as pessoas... enfim, mas não querendo te cortar, enfim. Mas, O importante é a gente poder refletir sobre essas questões, né? Levantar essas pautas e poder repensar. Porque quando a gente fala de preconceito, que é diferente de generalização, o preconceito ele traz essa coisa da superioridade, né? De eu achar que existe um grupo que merece mais, ou que tem direito a mais, ou que A mais B do que outros. E falar de relações humanas, pensar no sujeito, né? É pensar nas suas múltiplas formas de existir. E eu não estou pedindo, a gente não está pedindo de algum modo, seria até interessante, talvez, né? Que não houvesse pensamentos tão maldosos, né? Mas desejas sustentar este pensamento, ok? Contudo, desde que o seu pensamento não viole os meus direitos, né? O direito das pessoas existirem de forma diferente e que seja tomado como pauta para defender algo para todos, né? Aí daí eu tenho um grupo, talvez que parece que é maior,
né, que acredita que o casamento só pode ser hétero, e aí há o argumento ainda da procriação, né? Faz apropriação de citações psiquiátricas ou médicas arcaicas já em desuso, que não tem a ver, né, com o que já foi revisto, veio depois, ou seja, faz recortes e uso de determinados argumentos, inclusive citações bíblicas, deturpam definições as coisas, né? Antigas da própria saúde, né, que tinha, né, a gente nem usa mais o termo homossexualismo, né, faz a apropriação disso justamente para poder defender uma ideia de um determinado grupo, né, e inclusive contraria outras perspectivas, né, até evolutivas do desenvolvimento infantil, porque não necessariamente... existem muitas formas da gente complementarizar o conhecimento e as relações dessa criança. A gente fala, por exemplo, de uma frase que é muito comum, é preciso uma aldeia para criar filhos, né? Uma aldeia inclui diversidade, inclui diferentes contatos, diferentes pessoas. Essa criança pode ter contato com uma mulher, com uma pessoa trans, com qualquer pessoa no seu processo de formação e educacional. Sim. E não precisa ser necessariamente só daquela família. Até porque a maioria, né, muitas famílias, principalmente quando a gente olha para uma população pobre, a maioria é criada só pela mãe, só pela mulher. Essa presença masculina que se exalta, que se fala, né, da participação dessa importância desse pai, como se a gente tivesse um pai sempre presente na construção dessas famílias. Que não é real. Não é verdade. Que não é real. Quando tem, nem sempre é afetiva. É muito do campo do patrimonial, da obrigação. É uma figura muito ausente, que se dedica mais ao trabalho. Quando está na família, é sempre muito autoritária ou cerceadora, né? Então, é isso, né? Que tipo de família nós estamos falando de construção? Você falou que o termo homossexualidade não... Homossexualismo. Homossexualismo não existe, mas por quê, Tom? Porque ele é associado ao conceito de doença, né? Sim. Essa terminação, né? Essa entendi. Bom, tudo que geralmente os ismos, o né? ismos está relacionado e aí essas modificações que a gente tem da língua, né? E é isso, né? Essas críticas que se tem também à língua é complicado, né? Principalmente quando a gente fala numa perspectiva não só do português e de letras, né? Mas linguística, né? Ela precisa ser fluida mesmo, ela precisa estar a caráter das pessoas, do seu tempo, né? Por que ela tem que ser tão rígida, né? Por que ela tem que ser com aquelas regras tão criteriosas, assim? E aí a gente vai, quando a gente tem muitos determinantes nesse tipo, né, muito rígido, a gente inclusive desconsidera os regionalismos. Sim, né? Exatamente. As falas que são comuns de um determinado território, de uma determinada geração, de um determinado público. Quantas gírias seu filho fala que você não desconhece, que eram diferentes da sua época? Tô aprendendo tudo agora. Mas ele se entende com os companheiros dele lá, com os amigos. Talvez eu não entenda. E aí entro nesse sentido. Me explica o que é isso. Exatamente. Por que vocês usam essa palavra, né? É isso. É isso. Gente, olha... O assunto... Nossa, rende. Rende. Você vai falando. Aí você vai ter falando, episódio 2, né? Vai ter episódio 2. Aí você vai se indignando também com as coisas. Mas o fato é que esse projeto de lei está lá na Câmara. Mas eu tenho fé. Você tem fé? Que ele vai ser barrado, vai ser banido. Eu ouvi várias observações, só para a gente caminhar para os nossos... Finalmente, eu queria, por mim, eu ficar conversando aqui mais, abrir outra garrafa de vinho para nós, doutor. Mas temos que correr. Não, que eles vão entrar com medidas judiciais, esses 5 deputados, a comissão de oposição ainda vai para o Senado. Enfim, a luta vai continuar. Mas eu quero fazer uma sugestão aqui, né, para a Jandira, para a Érica, para a Gleice, para todo mundo, para o Henrique Vieira. Eu acho que devia fazer uma parada gay naquela esplanada dos ministérios. Esse negócio de fazer parada gay só aqui em Copacabana ou lá na Avenida Paulista, eu acho que devia baixar todo mundo para Brasília, fazer uma parada gay de protesto, igual as paradas que faz aqui em Copacabana ou na Paulista, de protesto. Eu acho que tem que ter a forma de luta parlamentar, a forma de luta jurídica e a forma de luta popular, de mobilização popular. Sim. Eu acho que cairia muito bem naquela esplanada maravilhosa lá, uma parada dessas assim, pra gente lá, você tá entendendo?
com todo esse colorido, com toda essa cultura, com todas essas coisas, para a gente dar um protesto à altura. Sim. E eu acho que esses caras, eles até vão dar uma fugida de lá, tomara, porque ô gente feia, chata, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Você pegou leve hoje, hein, amiga? Cara, é que eu fiquei, você viu que eu me controlei? Bastante. Eu conversei um pouco antes. Você me deu uma... Eu desabafei enquanto estava maquiando, eu falei um monte de coisa aqui, até Manu ficou ali também falando, calma, Sandra, não vai falar tanto assim, mas é que depois corta tudo que eu falo também, não adianta nada eu falar. Mentira dela, ninguém corta ela, para, muito pouquinho. Chegamos ao final do nosso programa, agradecer muito vocês aqui, doutora que veio nos prestigiar, ali aqui, mora aqui com a gente, trabalha aqui com a gente. Mas amei participar. Você gostou de participar? Gente, tô me sentindo famosa. Na frente das câmeras. Então, eu acho que hoje foi um dia desses. Antes de terminar, queria dar um presentinho para vocês. Me alcança ali, fazendo favor, os dois. Bota aí nosso patrocinador, Júlio. Bota aí Vamos ver qual você vai botar primeiro. Merinda, deixa eu te falar. Amamos. Sabe o que eu trouxe para você de presentinho da Merinda? Mentira! Olha que a Manu fez o meu make. Fez o meu make. Cara, eu trouxe uma pulseirinha igual a minha. Igual a dela. Que você fica invejando de mim. Eu invejo você sem celulite, você inveja minhas pulseirinhas. Olha aqui. Da Merinda, gente. Ai, obrigada. Olha, obrigada, Merinda. A Merinda, obrigada, vocês sabem, @Merinda Oficial. A Raquel, designer de joias. Vai lá no Merinda Oficial e encontra lá o site, um e-commerce maravilhoso, coleção nova, né? Lindo. Lindo. Vai lá. Raquel, beijo. Qual que é o outro, Júlio? Fulana. Hoje nós não estamos de fulana, mas todo dia a gente veste fulana aqui. Fulana é uma loja de multimarcas que tem aqui, tem em Friburgo também, mas eles entregam no Brasil todo. É só entrar lá, @fulana, Maricá. E as meninas são super atenciosas e fazem entregas. É multimarcas. As roupas são maravilhosas. São maravilhosas. A gente gosta muito. Todo dia a gente tá de fulana. Hoje só que não. Qual que é o próximo? Quem que tá de quena hoje? Não, aqui. Tô de quena. Tá linda essa roupa, Isabel. Tá bonita? Ficou legal? Se eu fosse, você falava pra Márcia, dá um desconto que eu quero essa roupa, porque você ficou chique nessa roupa. Não chega, vou ficar pobre. Tanto comprar essas roupas de Kena e fulana. Não dá. Mas também, @Kena_Rio, multimarcas também. A Márcia também tem um atendimento personalizado, muito legal. E aqui, presentinho lá da Kena pra você. Verdade. Olha só, vou até abrir aqui, Ela dá e ela abre o presente. Legal, ela gosta. Você fica com medo da convidada não abrir, né? O convidado não abrir. Eu sou desse jeitinho também. Não é pra gente também respeitar as diferenças, eu sou bem diferente desse jeito. Olha isso, cara. Gente, combinou com a sua blusa. Combinou com a sua blusa. Olha que chique. Kena, e também multimarcas. Gostou? Gostei. Lindo. Próximo, agora vem a parte também. A gente já ficou bonita, já se enfeitou. Maltz, um abraço pro pessoal da Maltz aqui com, chopinho. Olha, tá difícil, Matheus, aqui, porque, todo mundo aqui... Novinho, Matheus. Novinho, né? Eu, inclusive, falei que eu ia estar no programa, mas o próximo eu vou tomar No próximo você vai tomar um vinhozinho, né? Porque eu vou falar, Rogério, eu já traí você com a Maltz 3 programas, mas hoje não aguentei, voltamos ao normal. Olha aqui. Casa Moa. Você foi lá ontem, né? Fui, conversei, bati um papo lá com o Rogério. Falou que tá adorando o programa. Ele tá assistindo. Ele também quer a segunda edição do vinho. A segunda edição do programa de vinho. De vinho. E aí ele mandou uns vinhozinhos aqui pra cá, hoje nós vamos acabar de beber Já isso. pode convidar a gente pra lá, então, né, Rogério? Vamos marcar lá. Vamos marcar lá. Também nós temos o Facebook, Instagram, TikTok, o YouTube. Todas as redes. Todas as redes. Mas a gente tem uma playlist no Spotify. Então, a gente tem que escolher uma música. Eu vou já escolher a minha. Qual a sua, Sandra? A minha é o seguinte. A minha é uma música do Gonzaguinha, de 1980, chamada Sangrando. E eu quero falar para vocês uma coisa. Eu escolhi essa música de propósito. Porque na década de 80... Eu vou falar para você, a gente era bem mais legal.
A gente podia bem mais coisa. Esse povo careta chato estava tudo enrustido em algum lugar e bem escondido. Então, a gente tinha Cazuza, a gente tinha Gonzaguinha, a gente tinha um monte de coisa. Entendeu? Então, eu quero homenagear o Gonzaguinha, que é um cara que eu gosto muito, e a música Sangrando. Procura aí que vocês vão adorar. E não estou falando mal dessa geração, não. Só estou falando que quando eu tinha 20 anos, os nossos sonhos eram outros, não ficar lutando contra a gente careta. Eu vou... É isso Desculpa aí, galera. Falei, Isabel, falei. Falou, não aguentou, né? Eu escolhi uma música aqui também bacana, do Milton Nascimento e do Caetano, mas aí eu vou falar ela na voz da Gal Costa, tá? Essa música é linda. Raquel, vê aí. Eu juro pra você que não sabia que o nome da música era esse, acho que muita gente vai se surpreender, mas o nome da música é Paula e Bebeto. Mas a música é assim, vou falar um trechinho aqui, né? Qualquer maneira de amor é aquela, qualquer maneira de amor é amar. Então, é uma música... Qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer música. É uma música que fala de respeito às pessoas e todas as formas de amar, de amor. Né? É isso mesmo. Bruna escolheu sua música? Sim, Maravilha Marginal, da Letícia Fialho. Muito bem. Bacana. Ouve lá, gente. Ouve lá. O álbum todo é bem legal. Tá. E você, Lia? Eu escolhi. Escolheu? Escolhi, consegui, tava na dúvida. Eu amo, né, os tribalistas, falar devagar, porque senão não sai. Sim. Né? E tem uma música... Todas as músicas, não sei, né? A gente sente muito, assim. E a música se chama Um Só. E aí tem um trechinho que diz assim: somos muitos quando juntos, somos um só. E é uma música que pega, né? Porque é isso, somos um só. Gente, pelo amor de Deus. Únicos. Eu não citei a minha música, Exatamente. mas a minha música fala assim, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Então... É isso também. É isso também. Quando eu soltar a minha voz, faz favor, não finge que não escuta. Entendeu? Faz favor. Eu tô aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Eu tenho que botar um pouquinho pra Bruna, porque não vai brindar assim. Como é que vai brindar assim, sem nada? Pelo amor de Deus. Gente, olha, super agradecer, Bruna, a sua presença aqui, a sua disponibilidade, sua atenção em nos atender. Muito, muito obrigada. Agradecer ali a nossa amiga, nossa companheira aqui de estúdio, que cuida da gente aqui todo dia. E desejar só felicidade pra você nessa tua trajetória. Tá bom, Lia? Obrigada, amém. Não, e amiga, é o seguinte, quando você quiser casar, pode casar. E linda! Em qualquer lugar. E vai de noiva, e nós vamos estar lá jogando arroz pra cima de você. Quero! E azar de quem ficar chateado com isso. Só deixa de convidar a gente. Se não convidar, a gente vai do mesmo jeito. Só falta o pretendente, né? Mas podem me seguir lá. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. gente. Um beijo.